Projeto S. Vacinação ainda nem acabou, mas Serrana já colhe o fruto da imunização em massa. Com 66% do público-alvo já imunizado com as 2 doses da Coronavac, o município de Serrana, São Paulo, já vê os primeiros sinais positivos. O atendimento diário nas unidades de saúde de pacientes com suspeita ou diagnosticados com Covid-19 caiu 55% de acordo com a reportagem publicada pela IPTV nesta terça-feira 6. Além disso, a incidência de casos graves entre os infectados pelo novo coronavírus caiu 7 vezes antes. 70% dos enfermos apresentava quadro grave. Hoje este número é de 10%. No início da pandemia, a gente estava com uma demanda grande de casos que complicavam e evoluíam para um tubo, intubação. Com o início da vacinação, o paciente que chega aqui, a agente médica, ele se estabiliza com as medicações e são liberados para casa, ou seja, não evolui para um tubo, não evolui para um UTI, disse a IPTV Tiago Bueno, enfermeiro da unidade de pronto atendimento de Serrana. No entanto, mesmo com a redução de casos graves, a taxa de infecção segue em alta, especialmente por conta da circulação da variante P1, a mesma que provocou o colapso do sistema de saúde em Manaus. De acordo com os dados da Prefeitura Serrana, teve em março 663 casos da doença, 35% a mais na comparação com fevereiro, que teve 490 casos. O público-alvo remanescente do chamado Projeto S receberá a segunda dose da Coronavac até domingo 11. Os resultados da pesquisa do Instituto Butantan, realizada na cidade, devem ser divulgada em maio com a agência Sputnik Brasil. Em Chapecó, Santa Catarina, Bolsonaro volta a defender medidas sem eficácia contra a Covid. O prefeito da cidade defende tratamento precoce e permitiu eventos, mas restringiu os serviços depois que os casos explodiram. Visita a Chapecó, Santa Catarina, após elogiar o tratamento precoce contra a Covid-19 implantado pelo prefeito local João Rodrigues, PSD. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, voltou a criticar nesta quarta-feira 7 medidas de isolamento social e a defender medidas sem eficácia comprovada contra a doença. Desde o início da pandemia, eu digo, temos um problema, o vírus é o desemprego e as medidas ora anunciadas não podem ter efeito colateral mais danoso que o próprio vírus. Eu acho que sou o único líder mundial que apanha isoladamente. É mais fácil ficar do lado da massa, da grande maioria se evita problemas, não é acusado de genocida. Não sofre ataques por parte de gente que pensa diferente de mim. O nosso inimigo é o vírus, não o presidente, o governador ou o prefeito afirmou. Bolsonaro citou a palavra liberdade em vários momentos do discurso para criticar medidas de contenção ao vírus e também para defender que os médicos possam prescrever medicamentos sem eficácia contra a Covid-19. Quem abre mão de 1 milímetro de liberdade para ter segurança corre o risco no futuro de não ter segurança nem liberdade, disse. O prefeito de Chapecó utilizou informações distorcidas ao afirmar que a cidade está com o número da pandemia em queda, o volume de internação por Covid-19 próximo de zero. Ele atribuiu a redução à implantação de medidas com a indicação de tratamento precoce contra a doença, entre outras. Entre as informações omitidas pelo prefeito está a de que os índices somente começaram a cair após a
imposição de um lockdown entre 22 de fevereiro e 8 de março. Logo que assumiu em janeiro, Rodrigues montou em Chapecó um ambulatório especializado no chamado tratamento precoce com indicação de remédio com a ivermectina e azitromicina em pacientes com Covid-19. As substâncias não têm eficácia contra a Covid-19. Na ocasião, ele também liberou eventos na cidade como aniversário, batizados, casamentos e festas. Também ampliou o horário de funcionamento de bares e autorizou apresentações musicais nesses locais. Após a explosão de casos, a prefeitura restringiu o comércio e serviço com o município, que permaneceu durante semanas sem leitos de UTIs e de TV, que transferir pacientes para outros estados. O lockdown parcial durou 14 dias com a Folha Expresso. Braço forte, mão amiga. Hospitais das Forças Armadas reservam vagas para militares e deixam até 85% de leitos ansiosos sem atender civis. É a primeira vez que as taxas de ocupação para Covid são informadas desde a determinação do TCU. Após a determinação do TCU, Tribunal de Contas da União, as Forças Armadas abriram pela primeira vez na pandemia os dados sobre ocupação de leitos para pacientes com Covid-19 nos hospitais militares. As planilhas mostram que as forças bloquearam leitos à espera de militares em enfermarias e UTIs e que há unidades com até 85% de vagas ansiosas. O TCU investiga possíveis irregularidades por partes de Ministério da Defesa, Exército, Aeronáutica e Marinha, ao não afetarem os civis eleitos destinados a pacientes com Covid-19 em unidades militares de saúde. Essas unidades consumiram pelo menos 2 bilhões de orçamento da União em 2020, segundo a auditoria do TCU. Os auditores sustentam que os hospitais militares deveriam fazer convênios com o SUS para ampliar atendimento à população durante essa fase mais crítica da pandemia, quando há um colapso generalizado das redes públicas de saúde nos estados. A reserva de vagas aos militares contraria os princípios da dignidade humana e viola o dever constitucional do Estado de oferecer acesso à saúde de forma universal, conforme o tribunal que determinou no dia 17 a abertura dos dados sobre a ocupação de leitos. O ministro da Defesa pediu mais de 10 dias para sistematizar os dados, o que foi autorizado pelo plenário do TCU no dia 24. Vencido o prazo, as primeiras planilhas com as informações começaram a ser publicadas nos sites das Forças Armadas. As próprias planilhas registram que leitos são reservados exclusivamente aos militares e seus familiares. Até então, o Ministério da Defesa e os comandos das forças e a direção do HFA, Hospital das Forças Armadas, em Brasília, evitam dizer se as unidades estavam abrindo ou não espaço a civis diante do colapso nas redes públicas da saúde. A Folha formulou pedidos de informação à HFA, Marinha, Exército, Aeronáutica, por meio da Lei de Acesso à Informação sobre Destinação de Vagas Civis. As respostas dadas pelas duas primeiras instituições confirmam que os leitos são destinados a militares e seus dependentes, que não houver abertura de vagas civis em geral. No HFA, são atendidos apenas servidores civis do Ministério da Defesa. O hospital também atende o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão, ministro de Estado. O Exército afirmou que seu sistema é voltado aos militares, sem dizer se abriu alguma exceção a civis. A Aeronáutica pediu mais tempo para responder. A Folha localizada as planilhas com dados sobre a ocupação dos leitos publicadas por Aeronáutica, Exército e HFA, publicadas após a determinação do TCU,
mas não as da Marinha. A Aeronáutica lista 27 unidades de saúde, das quais 14 têm leitos reservados a pacientes com Covid-19. Em quase todas não há vagas em UTIs, que estão lotadas conforme dados utilizados na segunda-feira 5, a uma exceção a UTI do Hospital da Aeronáutica de Recife, onde a ocupação é de 71,43%, quando os leitos de enfermaria apenas 3 têm 100% de ocupação. Em outros 6, índices de 50% ou menos são os casos dos esquadrões da saúde da Guaratingueta, São Paulo, Curitiba, Paraná, Natal, Rio Grande do Norte, Lagoa Santa, Espírito, com ocupação inferior a 25%. A ocupação dos leitos clínicos para Covid-19 no Hospital da Aeronáutica de Canoas, Rio Grande do Sul, estava em 41,67%, no Hospital da Aeronáutica de Manaus em 50%. Já o Exército divulgou a disponibilidade geral de leitos não apenas para Covid. Segundo a Força, 23 unidades de saúde têm 366 leitos em um terço do total. Em 14 delas, a ocupação geral é de 50% ou menos. As maiores sociedades, segundo planilha no Exército, são no Hospital de Guarnição de Florianópolis, ocupação de 13%, no Hospital Geral de Curitiba, 19%, no Hospital de Guarnição de Marabá, Pará, 22%, e no Hospital Geral de Juiz de Fora, Minas Gerais, 26%. No caso das UTIs, há um cenário de superlotação. 19 hospitais militares do Exército ofereceram 217 leitos e apenas 3 não têm 100% ou mais de ocupação geral. No Hospital de Guarnição de Marabá, há 2 vagas, as 2 estão livres, segundo o Exército, no Hospital Militar. Na área de Manaus, a ocupação geral é de 33%, há 6 leitos ativos para pacientes com Covid-19. No Hospital de Guarnição do Porto Velho, há 4 vagas e todas livres. A administração dos leitos para Covid-19 nos hospitais militares do Exército faz parte da chamada Operação Apolo, cujas ações são gerenciadas pelo Departamento Geral de Pessoas. O chefe do departamento é o general Paulo Sérgio de Oliveira, que foi indicado na semana passada ao cargo de comando do Exército após a demissão do atual comandante Edson Leal Pujol. No HFA, quase todos os 40 leitos de UTI estão ocupados com pacientes com Covid-19. O índice divulgado é de 97,5%, já os leitos de enfermaria têm ocupação de 57,1%, segundo a atualização feita pelo hospital nesta terça. Dos pacientes que estão em enfermaria, há 70 leitos, 10% integram uma lista de espera e aguardam a vaga em UTI. Segundo o HFA, parte dos leitos de enfermaria se destina a pacientes que tiveram alta da UTI. Segundo o Ministério da Defesa, a suspeito do HFA, o número de leitos de UTI ou clínico não é constante e se adapta à demanda, não há ociosidade e a grande rotatividade, afirmou o Ministério. Isso acontece não só em hospitais militares, mas também em hospitais públicos e privados, disse em nota. A informação sobre a taxa de ocupação fez alusão apenas aos dados do dia corrente, pois qualquer número ou porcentagem relacionada à disponibilidade de leito que vier a ser divulgada de maneira equivocada poderá constituir um cenário incerto. Não há condiz com essa realidade que mudou a todo instante, afirmou a pasta e disse ter fornecido todos os dados ao TCU. A partir da determinação feita, os hospitais militares estão com um número limitado de leitos, assim como os hospitais públicos. Esses dados estão disponíveis na internet e podem ser acessados de maneira irrestrita nos sites do HFA e das Forças Armadas. O percentual de militares da ativa infectados pelo coronavírus por estarem na linha de frente supera 13%, o valor superior à média nacional, conforme a nota.
Esse número elevado, somado à grande quantidade de dependentes militares de reserva reformados e pensionistas, normalmente de idade bastante avançada, que são atendidos por lei, tem mantido o sistema de saúde das forças e hospitais militares no limite de suas capacidades, como no restante do país, afirmou a defesa com a Folha Expresso. Delegado falam em decepção com Anderson Torres e há receio com imagem de independência da PF. Ministro escolheu Paulo Maiorino para o cargo de diretor-geral, visto com desconfiança pela proximidade com o meio político. Diversos quadros da Polícia Federal se dizerem decepcionados com Anderson Torres, Justiça pelo anúncio do novo diretor-geral. O escolhido para o cargo, Paulo Maiorino, está fora da PF desde 2009, ocupando as funções políticas nesse período. Na opinião de seus servidores ouvidos pela coluna Painel da Folha, a decisão de Torres causado preocupação com a imagem de independência da polícia. Delegados também apontam que, pelo tempo fora, Maiorino não tem história na Polícia Federal para ter chegado ao posto. Internamente, Maiorino tem sido comparado com Cássio Nunes Marques, do Supremo, alguém que correu por fora e conseguiu alcançar o cargo. Assim como o ministro, ele é visto como desconfiança pela proximidade com o meio político. O principal receio é de como o novo diretor vai gerenciar a crise provocada pelos trabalhos sensíveis da Polícia Federal, principalmente os de combate à corrupção. Quem conhece Maiorino, porém, o defende. Essas pessoas dizem que ele levará novos ares ao órgão em 2019. Jair Bolsonaro disse à Folha que era preciso dar uma arrejada na polícia, da Folha Expresso. Covid-19, escolas do Rio reiniciam hoje aulas presenciais. Aulas foram suspensas para evitar a expansão da doença. As escolas públicas particulares do Rio de Janeiro retornam nesta quarta-7 às aulas presenciais depois de quase 2 semanas de paralisação. As escolas haviam fechado as portas no dia 26 de março por 10 dias devido ao feriado estadual decretado na cidade para reduzir a disseminação da Covid-19 e deveriam reabrir no início desta semana. Colégios particulares reabriram na segunda-feira. 5. As unidades municipais nesta terça, 6 no domingo. 4. No entanto, uma eliminada, a Justiça do Rio suspendeu o retorno das aulas. Apenas ontem, 6, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, autorizou o retorno das aulas presenciais. Desde o início da pandemia, a cidade do Rio teve 21 mil mortes e 232 mil casos confirmados de Covid-19. Todos os bairros da cidade estão classificados como um risco muito alto para a doença. Apenas 3,8% da população foram vacinados com a primeira dose até agora, de acordo com a Prefeitura, com a Agência Brasil. Israel vai se defender, disse Netanyahu após reunião em Viena sobre o acordo nuclear. Depois do encontro em Viena entre diversos países para decidir o futuro do acordo nuclear, e líder israelense volta a fazer declarações sobre suposta ameaça iraniana a Jerusalém. Em uma reunião do partido Likud,
Nesta terça-feira 6, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu teceu alguns comentários sobre o Irã após o encontro de várias nações em Viena, na Áustria, neste mesmo dia para negociações em torno do retorno ao acordo nuclear por parte da República Islâmica e dos Estados Unidos. Segundo o prêmio, o retorno de Teherã com aval internacional pode consentir o desenvolvimento de armas nucleares pelo país e que, neste caso, Israel estaria pronto para se defender, de acordo com The Jerusalem Post. O perigo de que o Irã retorne, e desta vez com licença internacional, a um caminho que lhe permitirá desenvolver um arsenal nuclear está à nossa porta. Neste mesmo dia, não podemos voltar ao perigoso acordo, porque um Irã nuclear é uma ameaça existencial, é uma grande ameaça e segurança do mundo inteiro. Devemos agir contra o governo fanático do Irã, que está simplesmente ameaçando nos apagar da terra. Sempre saberemos nos defender por nós mesmos daqueles que nos buscam para nos matar. Israel vai se defender, disse Netanyahu. A reunião de Viena contou com a presença de representantes de países europeus, dos Estados Unidos, China, Rússia e Irã, e tinha como um dos objetivos negociar o retorno dos Estados Unidos e do Irã ao acordo nuclear conhecido como Plano de Ação Conjunto Global da JCPOA, na sigla em inglês. Na segunda-feira 5, Israel já havia declarado apreensão com a postura dos Estados Unidos no encontro, depois que enviado norte-americano Viena, Rob Malley, fez declarações brandas a diplomáticos sobre o assunto, sem mencionar a intenção norte-americana de impedir que o Irã tenha armas nucleares, segundo o governo israelense. Se este é o político americano, estamos preocupados. Após a reunião, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, sugeriu que uma aproximação maior entre os Estados Unidos e o Irã havia acontecido. Assim, uma nova página havia sido aberta na relação entre os dois países. Eu abri uma nova página nas relações internacionais com a reunião de ontem. Se os Estados Unidos mostrarem sua integridade, podemos negociar no formato 4+1, disse Rouhani. Enquanto o Irã e os Estados Unidos dialogam e às vezes trocam acusações publicamente sobre o acordo, Israel sempre deixa claro sua postura radical e temerosa em relação a Teherã, pois acredita que os iranianos tramam a guerra contra Jerusalém e que o país persa só entende medidas na marra, ou seja, o acordo de nada adianta para frear o país persa de ter armas nucleares. No fim de março, Hazimit, pesquisador do Instituto de Estudo de Segurança Nacional de Israel, analisou o comportamento do premier israelense Benjamin Netanyahu para entender se sua fixação com o Irã era legítima ou uma ferramenta política. Zimit concluiu que seria uma junção de ambas coisas, pois ao mesmo tempo que Israel enfrenta de fato uma ameaça iraniana, ela só seria possível com armas nucleares, enquanto Teherã não as tem. A sensação de iminência de guerra não faria muito sentido, guiando uma fatia do discurso do premier a manobra política com a agência Sputnik Brasil. Em 1 de cada 3 pacientes com Covid-19 tem desordens neurológicas, revela um estudo. Pesquisa analisou mais de 236 mil pessoas que se recuperam da doença provocada pelo SARS-CoV-2. A conclusão
é que 34% das pessoas foram diagnosticadas com sequelas mentais. 1 em cada 3 dos sobreviventes da Covid-19 demonstram desordem neurológica ou mentais, relatou nesta terça-feira, 6, o portal Eurecalert. O estudo, que foi publicado na revista The Lancet Psychiatry, analisou 236.379 pacientes que se infectaram com a doença do novo coronavírus, principalmente nos Estados Unidos, e descobriu que 34% deles foram diagnosticados com doenças neurológicas ou psiquiátricas em um espaço de 6 meses. Os pesquisadores também assinalaram, em comparação às pessoas que se recuperaram de gripe ou outras infecções respiratórias durante o mesmo período, o ex-doente com Covid-19 revelaram uma proporção significativamente maior de vítimas de tais desordens. Nossos resultados indicam que doenças cerebrais e distúrbios psiquiátricos são mais comuns após a Covid-19 do que após a gripe ou outras infecções respiratórias, diz Max Tackett, um psiquiatra da Universidade de Oxford, Reino Unido, coautor do estudo. O efeito mais comum foi a ansiedade, presente em 17% dos recuperados, seguido por distúrbios de humor, presente em 14% dos envolvidos no estudo. Nenhuma dessas condições pareceu estar relacionada com a gravidade da infecção do SARS-CoV-2. Além disso, entre os demitidos à terapia intensiva contra a doença, 7% tiveram acidente vascular cerebral e quase 2% apresentaram demência. Apesar disso, os cientistas não conseguiram apontar os mecanismos biológicos ou psicológicos envolvidos no surgimento dessas doenças, pelo que exortam a identificá-los com o objetivo de preveni-los ou tratá-los. Embora os riscos individuais para a maioria dos distúrbios sejam pequenos, o efeito em toda a população pode ser substancial, disse Paulo Arizon, professor de psiquiatria da Universidade de Oxford, do Reino Unido, e coautor do estudo. Um outro estudo, publicado em novembro de 2020 pela The Lancet Psychiatry, relatou que quase 20% dos 62.354 pacientes com Covid-19 estudados tiveram distúrbios mentais em um espaço de 3 meses após ser infectado com a agência Sputnik Brasil. O orçamento não deve ser sancionado ou Bolsonaro poderá sofrer um impeachment, alerta economista. A aprovação do orçamento de 2021 se tornou um problema sério para o governo de Jair Bolsonaro. Não bastasse os desafios da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro precisará redirecionar esforços para se concentrar nos próximos dias com os diversos problemas e impasses que envolveu a aprovação do orçamento de 2021. Auxiliares de Bolsonaro comentam abertamente que ele pode ter as contas deste ano reprovadas pelo Tribunal de Contas da União do TCU. Analista em entrevista pela agência de notícias Sputnik Brasil avaliaram que os desafios são grandes, pois, além das falhas do texto, surgem acusações a respeito dos possíveis culpados pelos erros do documento. Em síntese, o Senado e a Câmara precisará fazer um corte de 31 bilhões nas emendas parlamentares, que relato Márcio Bittar incluiu na lei. Eles aceitam negociar 15 bilhões. Esse impasse se tornou um problema para as contas do governo. Se o texto for sancionado por Jair Bolsonaro de forma como saiu do Congresso, ele desconsidera despesas que são obrigatórias na prática. Se executado, ele fará o governo descumprir regras fiscais como teto de gasto, o orçamento 2021. Subestimou despesas e cortou gastos obrigatórios, deixando um rombo
orçamentário de cerca de 40 bilhões. Os erros do texto. Gil Castelo Branco, economista, secretário executivo da ONG Contas Abertas, disse que jamais viu uma aprovação de contas tão conturbadas. Orçamento será aprovado e publicado em abril, que significa um dos 4 anos mais atrasados dentro dos últimos 20, explicou. Questionando-se falhas no texto do relator Márcio Bittar, ele disse que existe falhas na própria estrutura do orçamento, segundo Gil Castelo Branco. Quando foi entregue o projeto de lei, previsão do salário mínimo era de R$ 1.067, mas em janeiro de 2021 o salário mínimo passou a ser R$ 1.100. Cada real mais no salário mínimo significa 360 milhões a mais nas despesas. Uma simples correção do salário mínimo em 33 já importaria em um acréscimo de despesas substancial. Ele elencou problemas e explicou que há também previsões como relação à inflação e do governo pode se revelar erradas. Diante desse fato, o economista avalia que o orçamento em 2021 foi aprovado em bases absolutamente reais. É um orçamento inesquecível. Além desses parâmetros, o Congresso entendeu que poderia tirar recursos de despesas obrigatórias e transferir para emendas parlamentares, comentou. O cientista político Guilherme Carvalho, professor da Universidade Veiga de Almeida, partilhou dos entendimentos do economista. Acrescentou: a grande questão são os acordos. Para ele, se nós tirarmos boa parte das emendas entregues ao parlamento para sustentar o presidente Bolsonaro, nós teríamos um orçamento mais tranquilo, não tão polêmico. Desta forma, do jeito que está, temos duas dificuldades. Primeira é a redução de capacitação da capital por causa da Covid-19. O segundo é o acordo executivo entre o governo e o Centrão. Executivo ou legislativo, de quem é a culpa? Pelo que é indicado por meio de entrevista, as declarações da equipe econômica do governo recomenda o veto parcial e a edição de um projeto de lei para fazer as dotações orçamentárias como novas fontes de recursos. São indicações de a preocupação com a possível paralisação da máquina pública por falta de dinheiro. O presidente tem até o dia 22 de abril para decidir sobre o texto. O economista Gil Castelo Branco entende que, na verdade, não houve um atendimento correto entre os poderes, sobretudo nesta reta final. O relator do orçamento afirma que não fez nada sozinho e que as discussões envolviam o executivo. O executivo afirma que concordou com algumas concessões e o Congresso foi além. Não adianta apontar a culpa e o orçamento de 2021 não pode ser sancionado. Ele alertou ainda que a aprovação do texto não pode mais sofrer atrasos. O que está acontecendo são negociações para o legislativo abrir mão de emendas parlamentares e o presidente fará um veto importante, que significa um bloqueio de recursos. As negociações estão em curso e é preciso ver enquanto o Congresso abrirá a mão de suas emendas. Por outro lado, Carvalho relembrou do ponto de vista político Bolsonaro tem acordos com o presidente da Câmara e do Senado. Segundo ele, houve um exagero do Congresso Nacional em exigir do presidente
prerrogativas fiscais que são difíceis de serem cumpridas em nome exatamente da força política que esses deputados e senadores querem. O cientista político avaliou que os deputados e senadores cobraram muito e não respeitaram alguns pontos fundamentais do Estado. Você não pode colocar em dúvida a previdência e o censo do IBGE criticou. O problema das emendas. O economista Gil Castelo Branco foi pragmático ao comentar as emendas parlamentares. Ele disse que entende as necessidades delas, mas disse que elas possuem caráter eleitoreiro. A lei orçamentária de 2021 foi aprovada pelo Congresso, prevendo uma redução artificial das despesas obrigatórias com previdência social para turbinar emendas parlamentares. Isso tornou o orçamento inesquecível. É uma indicação de que haverá um possível furo no teto de gastos mais adiante. Carvalho entende que, apesar das emendas, há uma forte possibilidade deste orçamento ser sancionado pelo presidente por conta do apoio de diversos parlamentares. Ao texto, ele afirma que, mesmo apesar das rejeições das contas pelo TCU, há uma possibilidade de orçamento ser sancionada com poucos, com quase nenhum veto. Impeachment. O cientista político avaliou que, mesmo que haja essa acusação de responsabilidade fiscal, mesmo que o TCU negue as contas, o impeachment tem que passar pelo Congresso e o Congresso quer votar o impeachment do presidente, enfatizou. Pela lei, ele tem esse problema, o TCU poderá rejeitar as contas e dizer que o orçamento foi mal executado, não cumprir a prerrogativa básica da lei de responsabilidade fiscal, disse Guilherme Carvalho, que em seguida afirmou sua avaliação de que é improvável qualquer impedimento do presidente. A principal questão que está sendo debatida é a força do acordo de Bolsonaro com o Centrão, avaliou. Para Gil Castelo Branco, o orçamento se tornou inesquecível. A estimativa é que o presidente precisará fazer um corte para ter um orçamento viável. Um corte de 30 bilhões. É preciso contornar esse impasse ao sancionar o texto. Bolsonaro está concordando com o que está colocando e com isso ele poderia não cumprir as metas e os tetos de gasto. Ao infligir esses limites, ele estaria cometendo um crime de responsabilidade passível de impeachment com a agência Sputnik Brasil. Brasil supera a marca de 340 mil mortes de Covid-19. País registrou mais de 3,8 mil vítimas e 92,6 mil casos em 24 horas. Um dia após bater o recorde de óbitos, o Brasil registrou mais de 3.829 mortes e 92.625 casos nas últimas 24 horas por Covid-19, elevando os totais de vítimas e contágios para 340.776 e 13.193.205, respectivamente, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, nesta quarta-feira, 7. Este é o terceiro maior número de falecimentos desde o início da pandemia no país. Com isso, a taxa de letalidade do coronavírus SARS-CoV-2 continua a subir e está em 2,6% na média nacional, enquanto que a de mortalidade está em 62,2 a cada 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro é o território com a maior média na letalidade da doença, com 5,7%, seguido por Pernambuco, 3,5%, Amazonas, 3,4%, em São Paulo, 3,1%. O estado de São Paulo, no entanto, continua sendo o mais afetado pela pandemia de Covid-19, com os
maiores números absolutos de óbito ao todo são 79.443 vidas perdidas para a doença. Na sequência, aparece o Rio de Janeiro, 38.282 Minas Gerais, 26.303 Rio Grande do Sul, 21.261 Paraná, 18.118. Já no ranking de casos, São Paulo mantém a liderança nos dados absolutos com 2.576.362. Contaminações é o segundo por Minas Gerais, 1.182.847. Rio Grande do Sul, 875.450. Paraná, 869.167. Santa Catarina, 825.860. Até agora, segundo os dados do portal Covid-19 no Brasil, o país tem 21.335.474 pessoas que receberam a mesma dose das duas vacinas aplicadas no país. 6.048.379 que foram totalmente imunizadas com as duas doses, o que representa 2,86% da população. Ao todo, mais de 132 milhões de pessoas foram infectadas com o coronavírus em todo o mundo, sendo que mais de 2,8 milhões não resistiram e perderam a vida, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins. O Brasil segue como o segundo país com mais casos e mortes de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, com a agência ANSA.